caso, o exercício nos pede para calcular as projeções de uma reta T, dados os pontos, menos 3,5 de abscissa, menos 4,5 de afastamento e menos 1,5 de cota, e o ponto A, 2,5 de abscissa, 1 de afastamento e 2 de cota. Neste caso, representamos no primeiro quadrante, visto que as projeções, tanto horizontais e frontais, são positivas, ou seja, pertencem ao primeiro quadrante. Começamos por traçar a linha de terra. Ficamos o nosso ponto zero como referencial. Marcamos menos 3,5 cm de abscissa de 0 até este ponto, até o ponto N0, e por cima então marcamos as projeções dos pontos, tanto as projeções horizontais e frontais. Como a projeção horizontal do ponto N tem afastamento negativo, representa-se acima da linha de terra. Sendo assim, tem também coordenadas negativas para a projeção frontal ou vertical. Então representa-se abaixo da linha de terra. E representamos as projeções do outro ponto. Há duas linhas e há uma linha. Ponto A tendo coordenadas positivas, neste caso afastamento positivo, então representa-se abaixo da linha de terra, e cota positiva também representa-se acima da linha de terra. Sendo assim, ele é um ponto do primeiro quadrante. E assim então unimos os pontos de mesmo nome, dando origem então a uma reta. Quando a reta intercepta a linha de terra, dá origem ao traço V0, que coincide com V uma linha. E sempre que uma reta ultrapassa a linha de terra, acima ou abaixo tende a aparecer tracejado. Neste caso, aparece tracejado porque ela ultrapassa, sobe para um outro quadrante. Unindo a duas linhas com N duas linhas, dando origem também a uma reta, que quando esta reta intercepta a linha de terra, dá origem ao traço H0, que coincide com H duas linhas. Projetando então o traço V0 para cima, teremos um outro ponto V que coincide com V duas linhas, visto que está na projeção da reta T duas linhas. E fazendo o mesmo para a outra reta, ganha um ponto H, visto que o traço V é o limite do primeiro quadrante, então para a outra reta também aparece tracejado depois do mesmo traço. Sempre que as projeções de duas retas se cruzam num ponto, neste caso aqui este ponto, dá origem ao traço de beta 2 quadro, neste caso o traço I, e uma linha que coincide com I duas linhas, visto que é a projeção da reta
ter duas linhas com a projeção da reta até uma linha. Então dá origem ao ponto de interseção de beta 24, que é o I, que é conhecido como I duas linhas. Quando projetarmos este ponto, a linha de terra dará origem ao ponto I0, neste caso I inicial. Se unirmos os pontos ou os traços H, que coincide com H uma linha, e unirmos com V, que coincide com V duas linhas, quando esta reta intersetar a linha de terra, dará origem a um ponto que se denomina Q0. Neste caso dá origem ao traço de beta 13, que é Q0. E quando projetarmos para as projeções das retas, neste caso as projeções horizontais e verticais das retas, dará origem ao ponto Q duas linhas por estar por cima da reta T duas linhas e Q uma linha por estar por cima da projeção da reta T uma linha. Visto que no primeiro quadrante as projeções dos pontos são todas positivas, visto que a projeção do ponto A no plano φ0 corresponde com o mesmo nome e também aqui, ou seja, no primeiro quadrante as projeções dos pontos são todas positivas. A reta passa pelo primeiro quadrante, vai pelo segundo e depois então sai pelo terceiro, visto que a projeção do ponto N ou de qualquer ponto no terceiro quadrante tem todas as coordenadas negativas. Antes de passar o beta 13, temos o primeiro octante, depois o segundo octante, isto tudo ainda no primeiro quadrante. No segundo quadrante temos o terceiro octante, visto que aqui temos o beta 24, o traço beta 24, que divide o segundo quadrante em duas partes. Temos o quarto octante e por fim então temos o quinto octante. E sem esquecer então que aqui acima da linha de terra temos o plano vertical, ou seja, φ0,